Olá, queridos irmãos, irmãs, irmãozinhos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de Judas sobre o materialismo. Onde está escrita a lei de Deus? Será que ela está escrita nos antigos textos bíblicos? Ou será que ela está escrita nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João? Talvez ela esteja escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, ou quem sabe em alguma outra igreja não cristã. A lei de Deus está escrita em todos esses lugares, mas ao mesmo tempo em nenhum deles. Calma, eu explico. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? A resposta dos Espíritos é simples e direta: na consciência. Isso me faz lembrar de uma lenda Cherokee, um povo indígena norte-americano. Havia um menino na tribo que se sentia injustiçado e estava agindo com muita violência. Então ele foi levado para uma conversa com um ancião que lhe disse: há uma batalha terrível entre dois lobos que vivem dentro de nós, e esses dois lobos tentam dominar o nosso espírito. Um lobo é mau, seus dentes são fortes, ele sente raiva, inveja, orgulho e ódio. Ele é arrogante, egoísta e violento. Vive em conflito com todos à sua volta. Já o outro lobo é bom. Seu olhar é forte como a alegria. Ele tem esperança, serenidade e paz. É humilde e generoso, e vive em harmonia. O menino, olhando fixamente para o ancião, perguntou: qual lobo vence a batalha? E o velho índio respondeu: aquele que você alimenta. É importante saber que há leis naturais que regem todo o universo. Então elas não precisam ser escritas com palavras. O evangelho que Jesus veio nos ensinar não é um texto, mas sim uma ideia, uma forma de ver o mundo e de se relacionar com o próximo. Ele precisa ser estudado, meditado e vivido. A missão de Jesus foi despertar a humanidade para a nossa realidade espiritual. Ele veio pessoalmente nos mostrar como fazer isso, mas se passaram mais de 2000 anos e o materialismo nos trouxe a uma geração sem fé, cheia de dores, ansiedade, depressão e suicídio. Evoluímos intelectualmente, mas precisamos urgente nos desenvolver moralmente. Essa mudança é difícil, precisa vir de dentro de cada um, e talvez precisemos de alguma ajuda psicológica para conseguir. Mas é preciso fazer. Ouvi dizer que os adultos são reféns do que acontece na infância, e que a religião dos pais nos traz benefícios na fase adulta, mesmo naqueles que não a seguem mais. Por isso eu faço um alerta para você que está assistindo essa palestra. Se você encontrou consolo e paz na doutrina espírita, seu filho também precisa deste contato. É sua responsabilidade de pai, mãe, cuidador, levá-lo a uma evangelização espírita o mais cedo que puder. A evangelização do espírito começa antes da concepção, através do estudo e preparação dos pais, e se desenvolve até a fase adulta. Dito isso, eu gostaria de mostrar para vocês este trabalho, feito pelo grupo de jovens do Centro Espírita Casa de Luz. Ele conta uma parte da história de Judas Iscariotes após o seu desencarne, através de um belo poema. Vamos nos emocionar e refletir sobre a trajetória deste apóstolo, que não foi escolhido por Jesus ao acaso, mas porque tinha uma importante lição para aprender e para deixar de legado a toda a humanidade. A visão materialista de Judas o levou a cometer o maior erro de sua vida. Ao entregar Jesus, ele acreditou que poderia instaurar o reino de Deus aqui na Terra através de artifícios políticos. Mas seu plano deu errado. E quando ele viu que havia levado seu amado mestre Olá, queridos irmãos, irmãs, irmãozinhos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de Judas sobre o materialismo.
Onde está escrita a lei de Deus? Será que ela está escrita nos antigos textos bíblicos? Ou será que ela está escrita nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João? Talvez ela esteja escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, ou quem sabe em alguma outra igreja não cristã. A lei de Deus está escrita em todos esses lugares, mas ao mesmo tempo em nenhum deles. Calma, eu explico. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? A resposta dos espíritos é simples e direta: na consciência. Isso me faz lembrar de uma lenda Cherokee, um povo indígena norte-americano. Havia um menino na tribo que se sentia injustiçado e estava agindo com muita violência. Então ele foi levado para uma conversa com um ancião que lhe disse: há uma batalha terrível entre dois lobos que vivem dentro de nós, e esses dois lobos tentam dominar o nosso espírito. Um lobo é mau. Seus dentes são fortes, ele sente raiva, inveja, orgulho e ódio. Ele é arrogante, egoísta e violento. Vive em conflito com todos à sua volta. Já o outro lobo é bom. Seu olhar é forte como a alegria. Ele tem esperança, serenidade e paz. É humilde e generoso, e vive em harmonia. O menino, olhando fixamente para o ancião, perguntou: qual lobo vence a batalha? E o velho índio respondeu: aquele que você alimenta. É importante saber que há leis naturais que regem todo o universo. Então elas não precisam ser escritas com palavras. O evangelho que Jesus veio nos ensinar não é um texto, mas sim uma ideia, uma forma de ver o mundo e de se relacionar com o próximo. Ele precisa ser estudado, meditado e vivido. A missão de Jesus foi despertar a humanidade para a nossa realidade espiritual. Ele veio pessoalmente nos mostrar como fazer isso, mas se passaram mais de 2000 anos e o materialismo nos trouxe a uma geração sem fé, cheia de dores, ansiedade, depressão e suicídio. Evoluímos intelectualmente, mas precisamos urgente nos desenvolver moralmente. Essa mudança é difícil, precisa vir de dentro de cada um, e talvez precisemos de alguma ajuda psicológica para conseguir. Mas é preciso fazer. Ouvi dizer que os adultos são reféns do que acontece na infância, e que a religião dos pais nos traz benefícios na fase adulta, mesmo naqueles que não a seguem mais. Por isso eu faço um alerta para você que está assistindo essa palestra. Se você encontrou consolo e paz na doutrina espírita, seu filho também precisa deste contato. É sua responsabilidade de pai, mãe, cuidador, levá-lo a uma evangelização espírita o mais cedo que puder. A evangelização do espírito começa antes da concepção, através do estudo e preparação dos pais, e se desenvolve até a fase adulta. Dito isso, eu gostaria de mostrar para vocês este trabalho, feito pelo grupo de jovens do Centro Espírita Casa de Luz. Ele conta uma parte da história de Judas Iscariotes após o seu desencarne, através de um belo poema. Vamos nos emocionar e refletir sobre a trajetória deste apóstolo, que não foi escolhido por Jesus ao acaso, mas porque tinha uma importante lição para aprender e para deixar de legado a toda a humanidade. A visão materialista de Judas o levou a cometer o maior erro de sua vida. Ao entregar Jesus, ele acreditou que poderia instaurar o reino de Deus aqui na Terra através de artifícios políticos. Mas seu plano deu errado, e quando ele viu que havia levado seu amado mestre ao sofrimento e à morte, ele não suportou a dor da culpa e tirou a própria vida. É neste ponto que inicia a nossa história. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento. Cansado de remorsos e sofrimentos, sentara-se a chorar.
isso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar. Chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me novamente e estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Afastai-vos de mim. Deixar-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis. Retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa remorsos que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com a paciência a dor e a prova. Terá em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e brandou, rude e pasmo: Mãe, não venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjava o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me